Análise de mercado agrícola com Wlamir Brandalize. Ele comenta o relatório do USDA que surpreendeu o mercado mundial com soja abaixo e milho acima do que era esperado. Saiba também como anda o mercado dos principais grãos no Brasil. E ainda, Ministério da Agricultura elabora estudo de projeções do agronegócio do Brasil 2018-19, 2028-29. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário, com Wlamir Brandalize. O relatório do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mostra um quadro muito diferente do que o mercado mundial esperava. A soja americana teve redução de área e de volume de produção. O milho teve aumento de produção, redução da área, apesar de a qualidade das lavouras americanas estar pior que o ano passado. Esse quadro do milho para o Brasil é muito bom. Arroz brasileiro, com oferta menor que a demanda, dólar próximo de R$4, dificultando a importação do arroz. Produtores esperam valorização do cereal. O mercado brasileiro do feijão se mostra em evolução. Os vendedores oferecendo aos poucos o produto. Pois é, chegou a hora da gente conferir como anda o mercado agrícola com o consultor Wlamir Brandalize. Olá, amigo produtor. Aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor. E começamos o comentário de hoje com o relatório do USDA aí, mostrando um quadro aí muito diferente do que o mercado esperava. Ele trouxe aumento da safra de milho americana, quando o mercado esperava. Ele trouxe uma redução da área, estava sendo esperada a redução da área, mas veio um pouco abaixo do que estava sendo esperado, então a redução foi menor do que era a expectativa e a safra foi aumentada. Então, isso acabou trazendo um apelo aí de reversão das posições em Chicago. Mas o mercado já vai se ajustar na semana e volta porque ele levou um susto. E junto a isso ainda tínhamos a notícia na Argentina aí da possibilidade da volta da família Kirchner aí, da Cristina Kirchner como vice-presidente do governo argentino. Teve uma vitória estrondosa aí nas primárias aí para a mudança de governo, para a presidência da Argentina. E aí todos os mercados ficaram nervosos. E a própria Chicago também acabou sendo pressionada porque o USDA deu um susto no mercado aí com o relatório trazendo otimismo demais para milho. Mas vamos começar falando no mercado da soja. O USDA veio para a soja aí com a redução de área e isso foi importante. Então ele trouxe uma área de 31 milhões de hectares, trouxe uma produção de 100 milhões e 200 mil toneladas, então ele reduziu frente a 104,6, ele veio um número bom para a soja. O ano passado foi 123,7, então há uma queda bem grande na produção de soja, isso impacta aí, o mercado é altista em função desse fator. A produção mundial também foi reduzida para 341,8 milhões de toneladas, era 347 no mês passado. O mundo colheu ano passado 368,9 milhões de toneladas de soja, então o quadro da soja é um quadro de safra menor que o consumo. Então esse fator é importante, é positivo, e a safra americana em queda também é positivo, né? Nessa condição. A safra americana, com relação à qualidade das lavouras, ela teve uma leve piora aí nessa semana. Ela manteve 54% de boas excelentes, mas ela reduziu as áreas excelentes, que era 9%, veio para 8%, e as áreas boas passaram de 45% para 46%. Mesmo assim, praticamente metade das lavouras somente está nessa condição, quando deveria ter 2/3. O ano passado tinha 66%, então veja que esses 12% a mais aí é um fator importante aí com relação à derrubada da produtividade. Então, talvez a safra efetiva dos Estados Unidos da soja venha abaixo, como a gente está calculando. No momento, ela dá pouco mais que 98 milhões de toneladas de potencial, na condição que está a lavoura atual. No mercado brasileiro, os indicativos aí nos portos 84 e 85. Alguns negócios saíram nos portos, mas os vendedores continuam esperando aí para se posicionar à frente. Esse é o quadro. Safra nova da soja muito lenta, ainda poucos vendendo. Com relação a milho, o USDA trouxe aí a safra maior
de milho, né, trouxe 353,2, era pouco mais de 352 no mês passado, então aumentou a produção de milho e trouxe a redução da área. A área veio com 36,4 milhões de hectares e era 37,1, então reduziu a área em cerca de 700 mil hectares e aumentou a safra. Então isso que ninguém vê o porquê que aconteceu isso, né? Porque a qualidade das lavouras de milho não mudaram. Está com 57% de lavouras boas excelentes, o ano passado era 70%. Ela já está praticamente aí mais de um mês aí circulando entre 57% e 58% de lavouras boas excelentes, que é uma safra não muito boa, né? Uma safra de regular para menos. Então deveria ter produtividade mais baixa no milho. Surpreendeu. E com isso o quadro geral do milho também aumentando a safra americana, reduzindo o consumo. Ele reduziu o consumo de soja e de milho da China. Então tudo isso acabou afetando o mercado no momento. Mas o mercado ele vai se equilibrar e volta a recuperar. A própria soja aí deve seguir aí em momentos melhores aí, porque o fundamento de oferta e demanda da soja é positivo. O mercado brasileiro do milho segue embarcando grandes volumes na exportação e poucos negócios novos. Esse é o quadro no milho geral. A safrinha praticamente já na reta final, menos de 3, 4% para colher e sucesso nesses números aí, tudo indicando aí que vem perto de quase 80 milhões de toneladas nessa colheita final aí dessa safrinha. Mercado de arroz ainda começando a tentar a reação, mas os negócios são muito poucos, então ainda 42, 43, 41,5 no Rio Grande do Sul, vendedores querendo 44, 45, tentando decolar nessa semana, né? Então, mas a demanda do arroz no varejo segue normal. O varejo aponta, se vier com tabela nova, ele vai repassar. A indústria tentando colocar tabela nova junto ao varejo para essas negociações de agosto cheio. Mas o ambiente para o arroz já está formado. O ambiente é positivo, tem uma safra menor que o consumo e agora em diante vai escassear as ofertas e o dólar nessa faixa de 4 aí, ele acaba impedindo ou dificultando a importação. Então abre o espaço, está criando um ambiente favorável. Mercado feijão aí, demanda voltando para agosto agora, os indicativos de 140, 150, 160, 170, alguma coisa até acima, tentando firmar, porque as ofertas são pontuais e os vendedores que têm feijão, produtor, vão vender escalonadamente. Então o mercado é um mercado de evolução também no quadro do feijão. É isso aí, amigo produtor, aqui foi o Brandalize no Minuto do Produtor. Um grande abraço a todos, até o próximo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? Notícias do Ministério da Agricultura. O Brasil, hoje, já é uma potência na área agrícola. Nossa produção de grãos, carnes e outros alimentos se destaca no cenário mundial e já exportamos para mais de 160 países. Mas como estará a agricultura brasileira daqui a 10 anos? Vamos estar produzindo ainda mais? Para responder essas perguntas, o Ministério da Agricultura elaborou o estudo Projeções do Agronegócio Brasil 2018-19, 2028-29, que mostra, por exemplo, crescimento de 27% na produção de grãos nos próximos 10 anos. José Garcia Gasques, coordenador-geral de avaliação de políticas e informação do Ministério da Agricultura e um dos pesquisadores das projeções, explicou esses números em entrevista a Sabrina Craide e Inês de Podestá. Gasques, explica pra gente quais os principais números desse estudo e principalmente como que vai ocorrer esse crescimento na produção. Vai aumentar a produtividade da nossa agricultura, é isso? Quando a gente olha os dados da agricultura brasileira, assim no sentido de fazer as projeções, você fica bastante impressionado com o potencial de crescimento que a agricultura brasileira apresenta. Nós estamos fazendo esse trabalho já há cerca de 10 anos, anualmente a gente atualiza, junto com um grupo da Embrapa, que nos ajuda também nos modelos, trabalhamos nos modelos juntos.
Então, as perspectivas para os próximos 10 anos são bastante favoráveis, tá? Nós estamos projetando que nós podemos chegar a produzir, na safra 2028-29, 300 milhões de toneladas de grãos. Mas, no limite superior, digamos, nós podemos produzir mais que isso. Talvez uns 40, 50 milhões de toneladas a mais que isso que eu falei. Em números, a gente tem também, pode dizer que a nossa produção de grãos deve expandir 63 milhões de toneladas nos próximos 10 anos. Então, é como se a gente acrescentasse aquilo que nós produzimos hoje, mais 63 milhões de toneladas. Nas carnes também, as carnes é um setor muito dinâmico. E depois vou chamar a atenção para as frutas também. As carnes têm uma expectativa de crescimento bastante favorável. Carne é um produto que está ligado a aumento de renda. Se as pessoas aumentam o nível de renda, naturalmente elas aumentam o consumo de carnes. Então, o mercado de carnes se mostra bastante promissor. São números bem promissores, né? E isso tudo vai acontecer como? Vai aumentar muito a área plantada aqui no Brasil ou não? Não. Todas as informações que nós temos, todas as análises que nós fazemos, tanto em termos nacionais como em termos regionais, os dados mostram que a agricultura brasileira não deve crescer com expansão de área. A expansão de área que deve acontecer é pequena. Então, a força do crescimento da agricultura brasileira é a produtividade. Nós fizemos testes disso, nós fizemos as projeções de produtividade também. E a gente, se forem mantidos os investimentos em pesquisa, por exemplo, aumentar os investimentos em infraestrutura, nós podemos crescer a produtividade nos próximos 10 anos às mesmas taxas que nós temos crescido. Nós temos crescido a média anual de 3% a produtividade, que é uma média bastante alta, é praticamente o dobro do que cresce a produtividade mundial. É um crescimento com base na produtividade principalmente. A produtividade da agricultura deve crescer no próximo decênio a uma taxa anual de 2,98%, pouco abaixo da calculada para anos anteriores. O crescimento da produção agrícola no Brasil deverá continuar ocorrendo com base na produtividade. Em grãos, esse fato é verificado ao observar que para os próximos 10 anos a produção está prevista crescer 27% e a área plantada 15,3%. Olha, nós analisamos vários produtos, né, para fazer as projeções. As lavouras que devem apresentar expansão de área são principalmente 3 lavouras: cana-de-açúcar, soja e milho de segunda safra. O maior aumento de área deve se dar na soja, cuja área deve aumentar quase 10 milhões de hectares. Em seguida vem a cana-de-açúcar, com um aumento de aproximadamente 1,6 milhão de hectares. Depois o milho de segunda safra, que é uma cultura que está muito em acelerada expansão. Deve crescer 4 milhões de hectares nos próximos anos. E algumas lavouras perdem área, como, por exemplo, arroz, laranja e mandioca, mas nós acreditamos que não haja problema porque haverá uma compensação pelos ganhos de produtividade. Onde deve ocorrer o crescimento? Para onde é que a agricultura deve ir em termos de expansão de área? O que os trabalhos têm mostrado é que já está havendo uma ocupação forte de áreas de produtos como soja, cana, que estão ocupando áreas de pastagens. Tanto áreas de pastagens naturais, como também está havendo uma ocupação em áreas de pastagens degradadas, embora o uso da pastagem degradada é mais caro. Também há um processo natural nas lavouras que é substituição. Então, aquela substituição que naturalmente se faz de um produto que é menos rentável por um produto que é mais rentável. Então, também há uma expansão de área naquelas lavouras que se mostram menos rentáveis. Ou seja, então a gente não precisa se preocupar que esse crescimento na produção vai desencadear um maior desmatamento ou problemas desse tipo? Não, a gente não precisa se preocupar. O que acontece no Brasil é que o Brasil é um país muito grande. Nós temos ainda fronteira agrícola para crescer. Por exemplo, essa região aqui do centro-nordeste, pegando vários estados, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, é uma região de fronteira. E essa região ela se expande naturalmente, incorporando áreas. Isso, no conjunto de crescimento da agricultura, é uma proporção pequena. Quer dizer, a expansão de área, através da expansão da fronteira, não deve ser forte. Quais vão ser os produtos com maior crescimento na agricultura brasileira nos próximos 10 anos? Olha, de um modo geral, o que nós podemos dizer é que grãos têm um crescimento esperado elevado, principalmente soja e milho. São 2 produtos, a expansão da produção está ligada ao crescimento do setor da pecuária. São produtos que eles são consumidos in natura também, quer dizer, a alimentação humana, mas predominantemente a alimentação animal. São produtos que são puxados pela alimentação animal. Então, há um crescimento esperado forte de grãos. Alguns produtos, como o café,
É previsto expansão grande do café. O café é um produto que cada vez se sofistica mais em termos de tipo de bebida. Então isso faz com que o mercado de café cresça. Então a perspectiva de café é boa em termos de expansão de produção. Na próxima década, o Brasil vai produzir 300 milhões de toneladas de grãos, ou seja, mais 62,8 milhões de toneladas, 27% a mais. O crescimento anual deverá ser de 2,4% até a safra 28-29. O estudo leva em consideração para os cálculos a produção de grãos de 236,7 milhões de toneladas no segundo levantamento de maio da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Os produtos mais dinâmicos do agronegócio brasileiro, com maior crescimento, deverão ser carne suína, soja em grão, algodão em pluma, celulose, milho, carne de frango, leite e açúcar. Entre as frutas, os destaques são para manga, uva e maçã. O coordenador-geral de Avaliação de Políticas e Informação do Ministério da Agricultura, José Garcia Gasques, fala sobre o crescimento do mercado das frutas. Um ponto que chamou a atenção no trabalho, que nos impressionou bastante, foi o setor de frutas. O Brasil ele pode se tornar um grande produtor de frutas. Por exemplo, nossas frutas elas podem ser colocadas na Europa, por Países Baixos e outros vários países, em épocas que eles não têm frutas. Então, a uva, por exemplo, o melão, o mamão, então são produtos que têm uma grande demanda, é só questão de ajuste de qualidade de alguns produtos, como mamão. Mas os outros frutas, por exemplo, como uva, mamão, melão, maçã, estão prontos para ser exportados do jeito que estão. São de altíssima qualidade. Então é um setor que cresce, mas a proporção de exportação em relação à produção nacional é pequena. Em geral é pequena. E nós temos ainda um grande crescimento que nós podemos aproveitar ainda com as frutas. E com relação ao aproveitamento do milho como matéria-prima para biocombustível? Olha, esse é um ponto importante. Há alguns anos atrás, os Estados Unidos começaram a fazer etanol de milho. O Brasil, mais recentemente, talvez nos últimos 2 anos, que ele está começando a fazer isso também. O que está acontecendo? A produção de etanol do milho é muito interessante também, porque na produção de etanol derivam alguns produtos, subprodutos. Por exemplo, quando se fabrica o etanol do milho e sai no processo industrial um produto chamado DDG. DDG é um produto que ele é muito importante, muito útil, bom, ele é muito usado na pecuária. O resíduo da produção do milho, da moagem, para o etanol, ele é bastante produtivo em DDG. Como isso se dá hoje? Nós temos uma expansão dessa produção de etanol de milho no Mato Grosso e Goiás, principalmente estados do Centro-Oeste, ainda um pouco no Paraná e São Paulo, só que menor escala. Mas as grandes empresas de etanol do milho estão se instalando em Mato Grosso e Goiás. Há, por exemplo, aquelas empresas chamadas FUL, que são empresas que elas só fabricam o etanol de milho. Aquelas indústrias só moem o milho para etanol. Mas as indústrias flex, elas produzem ou etanol de milho ou etanol de cana. Depende dos preços. Se o etanol de cana for favorável, eles produzem etanol de cana. Se não for, produz etanol de milho. A maior parte das empresas que estão se instalando no Brasil, pelos dados que nós vimos com os colegas da Conab, são as empresas flex. Aquelas que produzem tanto etanol de milho quanto etanol de cana. Ou seja, mais um mercado promissor aí. Mais um mercado que vai pressionar a produção de milho para nós obtermos uma maior produção. Além de que o mercado internacional, para o milho, ele se torna cada vez mais importante. O Brasil, um tempo atrás, ele não tinha expressão na exportação de milho. Hoje é um país importante na exportação de milho. O senhor falou aí na questão das frutas e do milho, mas em relação às exportações dos outros produtos, quais são as projeções para os próximos 10 anos? Quais produtos devem ter o maior aumento nessas exportações até 2029? A gente fez uma classificação dos produtos com relação às exportações e nós fizemos uma classificação e essa classificação nos mostrou que a gente tem um grupo de produtos que nós chamamos os produtos mais dinâmicos. Tá? Entre esses, eu queria chamar a atenção de produtos como, por exemplo, a carne de frango. A soja, naturalmente, é um produto bastante dinâmico. Nós podemos chamar a atenção também. O café é um produto que está incluído nesse grupo de produtos. As frutas, de modo geral, elas podem ser consideradas dentro desse grupo. Então, suínos também é um mercado que o Brasil é o 4º produtor mundial de suínos.
é um mercado que ele também tem um horizonte bastante positivo. Eu acho que, de um modo geral, quer dizer, o que nós verificamos é que, digamos assim, as perspectivas, né, o conjunto de produtos que nós exportamos é favorável. Alguns vão crescer mais, por exemplo, que outros, né, as exportações, mas nós temos uma pauta importante de produtos que nós podemos mandar para o exterior. Pois é, gente. O agronegócio, que vem aí se destacando nesses últimos anos, deve continuar sendo protagonista do crescimento do Brasil. Você, produtor rural, então o que precisa fazer? Qualificar-se, melhorar os seus processos produtivos, melhorar a qualidade do seu produto, agregar valor ao seu produto. E um detalhe muito importante, não só para os próximos 10 anos, mas para os próximos 50, 100 anos. Prepare seus filhos, seus netos, para serem seus sucessores, qualificados, apaixonados pelo agro. Incentive-os para poder continuar alimentando o Brasil e o mundo. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.